Homem é preso em Padre Bernardo suspeito de ter cometido pelo menos 6 estupros. E você vai ver ainda. Polícia Civil de Goiás desarticula quadrilha suspeita de causar mais de 5 milhões de reais em prejuízos para empresários. Começaram esta semana as inscrições para a segunda fase do ProUni, o trabalho de inclusão de deficientes, feito por uma escola de Valparaíso. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. A Polícia Civil aqui de Goiás prendeu hoje uma quadrilha que aplicava golpes em empresários há pelo menos 5 anos. Os criminosos fizeram vítimas em vários estados. Eles abriam empresas fantasmas, compravam mercadorias e não pagavam. Depois fechavam a empresa sem deixar rastros. Os produtos do golpe eram vendidos em lojas do Distrito Federal e aqui no entorno, em Lusiânia, Cidade Ocidental, Valparaíso e Novo Gama. Material de limpeza. O Valdênio teve um prejuízo de 50 mil reais e ele não foi o único. Seriam mais de 20 os empresários enganados pela quadrilha em todo o país. Quando meus cheques começaram a voltar, eu fui na empresa. Cheguei e não tinha mais nada, estava fechada. Aí foi onde eu conheci as outras pessoas do grupo. Ô, bom dia, você conhece o cara da empresa aqui? Não, por quê? Eu também estou atrás dele. Golpe, pronto. Aí começou a desenrolar. Para aplicar os golpes, a quadrilha abria uma empresa fantasma e fazia compras de produtos em grandes quantidades, pelo menos 3 vezes, pagando sempre em dia. Depois de ganhar a confiança do empresário, fazia uma encomenda muito maior, não pagava e fechava a empresa. A última aberta pelo grupo tem o nome fantasia de Comercial Paim. A documentação delas aparentemente realmente é verdadeira, mas são em nome de laranja que depois não tem como arcar com os prejuízos deixados pela quadrilha. Parte das mercadorias adquiridas nos golpes foi recuperada pela polícia em estabelecimentos comerciais. Os produtos eram vendidos em pelo menos 13 lojas do DF e do entorno. As investigações, que duraram 3 meses, levaram à prisão de Ângelo Barbiani Júnior, que seria o chefe da quadrilha, e de outros 3 integrantes, Sérgio Cordeiro Alves dos Santos, Mahmoud Kalel Abdala e Paulo Henrique Nunes da Silva. A polícia estima um prejuízo de pelo menos 5 milhões de reais em golpes aplicados aqui em Goiás e no Distrito Federal. Mas este número seria ainda maior, porque as encomendas eram feitas também em outros estados, como Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente acredita que deve haver outras dezenas de vítimas e a gente ainda aguarda que essas vítimas procurem a Polícia Civil dos seus estados ou a Polícia Civil de Goiás, encaminhando essas denúncias para a gente conseguir verificar se enquadra na nossa investigação. A polícia investiga ainda a participação de mais 4 homens na quadrilha. Os presos vão responder por estelionato, organização criminosa, receptação, falsidade ideológica e crimes contra a ordem tributária. A defesa do Sérgio Cordeiro Alves disse que não vai comentar o assunto. O advogado de Mahmoud Kalel Abdel disse que abandonou o caso agora à tarde e não sabe quem vai assumir. Nós não fomos informados sobre quem são os advogados de defesa dos outros suspeitos. Há pouco mais de um mês, ele foi assaltado no bairro Caravela, em Goiânia. Ele estava esperando para fazer uma entrevista de emprego quando um homem chegou, pegou o celular e, mesmo sem reagir, Bruno foi baleado. Pois é, agora Bruno já está se recuperando e está à procura de emprego. Vamos ver na reportagem de Mariana Martins e Edivaldo Salvador. O Bruno é um sobrevivente e não é exagero dizer isso. Ele estava batalhando por um emprego quando ficou na mira de um bandido e levou um tiro na barriga que deixou essa cicatriz. Bruno foi baleado na manhã do dia 18 de julho. O dono da oficina combinou com o Bruno às 8 horas da manhã, mas como o rapaz gosta de chegar mais cedo, ficou esperando uns 20 minutos na porta. Oportunidade para o assaltante, que foi cruel. Todo mundo que viu essa imagem se revoltou, porque o Bruno já havia entregado o celular para o assaltante, que mesmo assim atirou no jovem antes de ir embora. Tem pouco mais de um mês que o Bruno saiu do hospital. Ele e a esposa estão lutando para construir a vida deles. Vivem e se alimentam graças a doações. Mas eles só pedem emprego para comprar, por exemplo, um guarda-roupas que não tem até hoje e tocar a vida.
Mas não foi essa tragédia que desanimou o Bruno e a Naíla. Até porque o Bruno já foi vítima de assalto outras 6 vezes, já levaram o celular dele 3 vezes. Infelizmente, dessa última vez ele ficou ferido, mas já está aqui recuperado, pronto para trabalhar. Alô, alô, você que é empresário, que conhece alguém que tem empresa. Os dois têm experiência na área administrativa. E a carteira de trabalho já está aqui, ó, prontinha para ser assinada. Então, eu gosto muito da área administrativa, né? E principalmente a área de compra, de receber produtos, de combinar a data de entrega, negociar preço, prazo. Eu prometo que eu sempre dou meu melhor e chego nos horários certos e cumpro aquilo que a empresa pede para a gente estar fazendo. Eu gosto do que eu faço, que é recepcionar. Eu trabalhei em clínica, então, assim, eu sei lidar com as pessoas, aprendi, foi um momento de aprendizado e gosto muito do que faço. Bela história, né? E olha só, um homem foi preso hoje, suspeito de tentar estuprar pelo menos 6 mulheres em Padre Bernardo. De acordo com a polícia, Tiago Dourado da Silva, de 19 anos, assediava e tentava arrastar as vítimas para uma mata próxima à fazenda onde ele trabalhava. As investigações duraram cerca de um mês. A polícia passou a monitorar os horários e os locais onde aconteciam as abordagens e a fotografar o suspeito. Tiago é investigado por tentativa de estupro, importunação ofensiva ao pudor e também por tentativa de roubo. Segundo a polícia, ele negou o crime, mas está preso temporariamente até que as investigações sejam concluídas. Veja a seguir a agenda dos candidatos ao governo do estado e ainda obras de escolas públicas que foram feitas por empresas com problemas na documentação. Agora, 7h16, nós voltamos já. Estamos de volta com o J2. Escolas públicas construídas por profissionais sem registro. Foi o que atestou o Conselho Regional de Engenharia do DF. A fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia foi feita em 7 escolas. Todas tiveram obras durante o recesso do início do ano. O objetivo era verificar se havia projetos adequados e se as empresas responsáveis eram registradas no Conselho. No relatório entregue ao Ministério Público de Contas, o CREA afirmou que encontrou obras com alterações na estrutura sendo realizadas por empresas sem registro. O relatório aponta que isso expõe o ambiente escolar a acidentes. Segundo o relatório, em Braslândia, 2 obras foram feitas por empresas sem registro: o telhado da Escola Classe 7 e a ampliação do SED INCRA 8. O coordenador da Regional de Ensino admite que, na época, não exigiu documentação da empresa. Eu não vou dizer que nós falhamos. Eu acho que nós acreditamos na boa-fé da empresa e hoje a gente garante que todas as obras na Regional de Ensino de Braslândia só são executadas mediante a apresentação de uma ART. As obras foram feitas com recursos do PEDAF. É um programa da Secretaria de Educação que dá autonomia financeira para os diretores contratarem serviços pontuais. Ao analisar o relatório do CREA, o Ministério Público de Contas encontrou outro problema. O dinheiro do PEDAF estava sendo usado irregularmente. O MP diz que o Tribunal de Contas já se manifestou sobre a impossibilidade de contratação de obras de engenharia com recursos do PEDAF. Segundo o Ministério Público de Contas, algumas escolas contrataram serviços de empresas que não tinham certidão negativa de débitos, ou seja, elas não poderiam ter recebido dinheiro público. O MP de Contas determinou à Secretaria de Educação que oriente as escolas sobre a exigência de registro profissional e que adote medidas para regularizar as pendências. Esse professor de engenharia diz que a chance de problemas em obras tocadas por pessoas sem qualificação é grande. O profissional está preparado, habilitado, é preparado para executar a obra da melhor forma possível e de uma forma sustentável, evitando inclusive acidentes nas obras e evitando os problemas futuros. Vamos ver agora como foi a agenda de campanha dos candidatos ao governo de Goiás nesta quarta-feira. Pela manhã, o candidato Ronaldo Caiado, do Democratas, participou de caminhada e carreata em Anápolis. A concentração começou na Vila Jaiara e seguiu para o centro. Ele disse que vai lutar para desprivatizar o Estado. A candidata Cátia Maria, do Partido dos Trabalhadores, concedeu entrevista no final da manhã a um site de notícias aqui na capital.
Durante a entrevista, Cátia Maria apresentou propostas do partido para o desenvolvimento econômico de Goiás. O candidato Zé Eliton, do PSDB, concentrou a campanha nesta quarta-feira no interior do estado. No fim da tarde, ele participou de reunião com lideranças de Acreúna e região. À noite, faz comício em Palmeiras, de Goiás. Daniel Vilela, candidato a governador pelo PMDB, dedicou a tarde de hoje a reuniões políticas. Ele recebeu no seu escritório, que fica no setor marista aqui em Goiânia, representantes da Igreja Presbiteriana de Rio Verde. Em instantes a gente fala dos prazos para o ProUni e ainda, na Semana do Deficiente, a gente mostra a importância da inclusão. O Jornal Anhanguera volta em instantes. Já podem ser feitas as inscrições para as bolsas remanescentes do ProUni, o programa Universidades para Todos do segundo semestre. Quem tem as informações é o repórter Pablo Lemos. Olá, Giliardi. As inscrições começaram na segunda-feira. Esse processo agora é para as vagas remanescentes. Só em Goiás são quase 7.000 vagas. Para quem já está matriculado em alguma universidade particular, tem até o dia 28 de setembro para fazer a inscrição. Agora, para quem ainda não está matriculado para estudar no segundo semestre, tem que ficar atento. O prazo é até sexta-feira desta semana, dia 24. E tem algumas exigências também. Só pode concorrer à bolsa quem é brasileiro, quem ainda não tem nenhum diploma de ensino superior, quem fez a prova do Enem até 2010 e tirou até 450 pontos no mínimo e quem também não zerou a redação. Para disputar uma vaga integral, a renda familiar por pessoa tem de ser de até 1,5 salários mínimos. E para disputar a bolsa parcial, a renda tem de ser de até 3 salários mínimos. Também tem que cumprir pelo menos um dos 3 requisitos, que são os seguintes. Tem que ter feito o ensino médio completo em escola pública ou ter sido bolsista integral em escola particular, possuir algum tipo de deficiência ou ser professor da rede pública. Todo esse processo é feito pela internet. Para qualquer outra informação, é só acessar o site que aparece aí na sua tela. É o site prouni.mec.gov.br. Giliardi. Obrigado, Pablo. E a gente vai mostrar agora o trabalho de inclusão de uma escola de Valparaíso. O objetivo é trazer os alunos com alguma deficiência para melhorar o convívio em sociedade. E é lógico que o apoio da família é fundamental. A fanfarra estava bem ensaiada. Os músicos são alunos do ensino especial. O trabalho com instrumentos musicais é só uma das atividades desenvolvidas com esses alunos que têm algum tipo de deficiência, seja ela física, psicológica ou motora. Só em Valparaíso são quase 800 alunos especiais inseridos no ensino regular. O projeto de inclusão trabalha a autonomia dessas pessoas. Mas o maior aprendizado, sem dúvida, é de quem vem aqui para ensinar. É amor que fala. A receptividade deles com você transforma você, renova você. Só no CAIC são mais de 100 alunos. Todos, quando chegam, passam por um processo de aprendizagem de Libras, que é a língua universal dos surdos-mudos. Eles fazem até o 5º ano aqui, 6º ano eles são inclusos, vão com a intérprete e fica mais fácil a comunicação. E é na sala de aula que essas crianças desenvolvem suas capacidades. Ela tem tido mais atenção, mais foco, ela está uma pessoa muito mais atenta às coisas. A Camila também já foi aluna do ensino especial, não ouve e não fala. E hoje ela é professora. Além de Libras, ela também consegue ler os nossos lábios. Disse que desde pequena a mãe insistia muito e ela acabou aprendendo a falar mesmo sem emitir som. A Jéssica também nasceu surda, mas fez uma cirurgia que recuperou parte da audição. Mesmo assim, ela também aprendeu a língua de sinais para facilitar a comunicação com os colegas. Cada um tem um sinal, é como se fosse um apelido. E tem que ser escolhido por eles mesmos, viu? O J assim, ó. E como que é meu nome, por exemplo, em Libras? Porque a cabelo é assim. E o J2 de hoje fica por aqui. Para você, uma boa noite. A gente volta a se ver amanhã. Até lá. Tchau.